Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos. Estamos aqui para promover saúde, falar em bem-estar. E hoje teremos um tema muito interessante. Vamos falar de saúde, de esporte, de propósito, de trabalho social, de contribuir para o mundo melhor. E eu vou aqui com muita alegria receber Bruno França, fundador da BF Sport, Connect Sports. Correto. E Vinícius Diniz, que é sócio também desse projeto maravilhoso. Estão todos dois aí muito bem-vindos ao nosso programa. E, Bruno, eu queria que a gente começasse falando desse projeto, como ele surgiu, de onde ele surgiu, como foi que se inspirou esse projeto. Todas essas ideias. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. A Connect, ela surge primeiro de um amor muito grande pelo esporte, né? Especialmente o basquete, tá? E o basquete, a gente busca quem é o melhor do mundo, né? Como é que aquelas pessoas se desenvolveram tanto e jogam daquela maneira, né? Então, muito mais novo ainda, adolescente, surgiu essa curiosidade. O tempo vai passando e a gente consegue ter a oportunidade de ir no país do primeiro mundo, no caso, os Estados Unidos, e vivenciar isso de perto. O sonho se tornando realidade, tá? Mas a gente tem que voltar ao Brasil, ao nosso país, onde o basquete ainda precisa de muito para poder chegar lá. Mas esse sonho, ele começa a tomar uma proporção da seguinte maneira. Olha, a gente fez boas conexões. A gente conseguiu unir o nosso sonho a uma realidade. A gente tem treinadores que gostaram da gente tão longe no Brasil, por que a gente não faz essa união? E aí vem a Connect aparecendo, surgindo através do basquete, mas aliada a uma coisa que é muito importante, a educação. Então, o acadêmico primeiro e o basquete unindo, tá? Esse amor, essa paixão. Então, foi daí que surgiu, né? Essa conexão tomou uma proporção a cada ano maior e a gente viu que daria para viver fazendo o que ama. Então, vamos formar a Connect. Então, no papel, oficialmente no Brasil, ela vem em 2018, mas ela surge desde a adolescência. Então, foi por aí. E aí a gente trabalha até hoje conectando jovens, né, que querem ter essa oportunidade internacional, tá? Brasil e Estados Unidos no basquete e em outras modalidades também. Então, perfeito, né? Porque a gente juntar, né, educação, né, e saúde, acho que são duas coisas que não podem se separar, né? Uma coisa está ligada à outra, né? E aí, Vinícius, eu queria que você compartilhasse um pouco aí também, né, de como também claro. Sócio desse projeto. Sim, claro. Primeiramente, também prazer estar aqui. Eu fui, na verdade, um atleta. Fui um atleta de Bruno, né? Sim. De 2018. Então, a gente tem também conosco o Guilherme, que não pôde estar aqui, mas somos nós três hoje em dia que tocamos a Connect aqui. E lá em 2018, né, quando eu jogava basquete aqui em Recife, na categoria de base, que eu conheci Bruno. Sim. Já fazendo esse trabalho, né? E aí é aquela agonia, você não sabe como vai ser, né? Muito incerto você morar sozinho, longe da família. Você tem que ter muita disposição para realmente conseguir ter êxito lá. Como ele disse, é o melhor país do mundo, então realmente o nível é muito elevado, só que uma coisa que você não pode negar é que lá é o país da oportunidade. Lá você vai ter a oportunidade, né, de conhecer pessoas, mostrar o seu trabalho, mostrar seu jogo. Eu fui um cliente de Bruno, fui um prospecto de Bruno. Sim. Que a gente acabou, como o Bruno diz, e o nome da gente, que é o Connect, né? A gente tem esse negócio da conexão, né? Sim. De conectar as pessoas. A gente criou uma conexão. Então, eu e ele, a gente criou uma conexão. Com o Guilherme também, a gente criou uma conexão. Bruno viajou com a gente para os Estados Unidos, porque Guilherme, na época, tinha 14 anos. Então, ele era bem novinho, nem podia viajar. Desacompanhado ainda, né? Então, assim, passou um tempo com a gente, foi
incrível e eu tô aqui com o Bruno nesse propósito junto, porque desde que eu voltei dos Estados Unidos, né, em 2020, me formei lá e comecei a trabalhar com basquete também, a gente encaixou essa missão, né? E hoje é um prazer trabalhar com o Bruno, porque a gente se conhece há anos. Ele já tem muitos anos de experiência na minha frente nisso, mas eu sou uma cabeça mais jovem entrando agora aí então também, essa né? junção, né, Uma da junção juventude de com a maturidade, alguém que voltou há pouco tempo, né? Então que eu Sim. consigo dar essa visão para os jovens, de aconselhar como se fosse um irmão mais velho, assim, né? Dos meus erros que eu cometi, né? E dos os meus aprendizados, acertos. né? Eu não digo que tem nem erro, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Isso. Exatamente. A gente aprender com aquele erro para não repetir aquele, mas Com a gente vai certeza. cometendo outros, né? Isso Com é certeza, nossa com evolução, certeza. né? Nosso E tem crescimento, erros que a né? pessoa pode até avisar, mas eles vai cometer do mesmo jeito. Só aprende errando mesmo, né? Mas com certeza. hoje em dia a gente faz esse trabalho já com eventos aqui também no Brasil, trazendo os treinadores e vou deixar a Bruno falar São mais um pouquinho clínicas, sobre né? isso. Sim. E aí, para quem não conhece, né, exatamente o projeto, eu queria que você destrinchasse um pouco, explicasse melhor como os jovens, né, qual a faixa etária, como ter acesso a esse projeto, onde é que ele fica, como é que funciona. Você falou uma coisa muito importante, saúde, né? E eu acredito que a saúde, o esporte está completamente alinhado a isso. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem o esporte como uma coisa de rendimento, ou seja, pensar apenas no profissional. Esse não é o nosso caso. Então, qualquer garoto ou garota é bem-vindo, tá? Desde que ele tenha, primeiro, essa vontade, de que a família também enxergue, que sem o apoio da família não vai, tá? Então é primordial. E de que ele tenha essa vontade de ter essa experiência internacional, tá? Onde a gente vê também uma coisa excelente para um jovem de amadurecimento, de crescimento, né? E de poder ter uma maior disciplina na vida. Então, é uma bagagem que não é só o esporte em si, tem muita coisa que vai envolver esse projeto. Então, a partir do 9º ano do ensino médio, está aberto, tá, para qualquer jovem, seja ele acadêmico ou seja ele acadêmico esportivo. Claro, a nossa especialidade é o acadêmico e esportivo, né? Sim. A gente acha que o esporte muda muita coisa e melhora muita coisa e evita muita coisa, não é? Então, isso é muito importante, né? A gente aqui no Recife temos, né? Eu tenho um instituto também sem fins lucrativos, que é o Help Your Hands, e a gente tem vários embaixadores, né? Temos Sandra Matos, que tem um projeto social lindo, temos a Orquestra Criança Cidadã, que tem o desembargador Dr. Targino, com um projeto também fantástico, Cecília Brenan. Então, assim, são projetos que impactam na sociedade e que estão salvando aqueles jovens, né? Brilhante. Eu tenho um grande amigo também, né, pianista, maestro, que é João Carlos Martins, que é um exemplo de superação como pessoa, mas também de inspiração e essa preocupação dele. E eles dizem, ele tem essa frase, né, a música venceu, porque ele também revela os novos talentos, né? E a música também, né? E é muito bonita uma frase dele que ele diz assim: a música é a prova que Deus existe. Nossa. Né? Então, assim, isso é muito forte, né? Muito. E realmente isso seja a música, seja a dança, seja o trabalho, né, do esporte, tudo isso vai resgatar, né, quem é você, né? Isso. É a valorização do ser humano, né? E a gente está num mundo hoje muito com referências, né, muito complicadas, né? Seja por redes sociais, por cobranças, muita estética, pouco propósito. Isso. Não é? O mundo realmente assim é de muitas pessoas sem ter a inteligência artificial, sem estarem felizes, né? Então isso é um problema do mundo, né? Digamos assim. Cabeça, o interior. Né? E aí o esporte ele beneficia, claro, a saúde Isso. física, digamos assim, mas é muito além disso, Muito, né? Muito. Porque aí você vai ter disciplina, você vai ter, né, o companheirismo, Exato. a conexão, o respeito. Então, se a gente falar de esporte, né, é Nossa, fantástico, né? É muito bom porque a gente não vê pelo lado estético da coisa, né?
Então, você tá bem consigo mesmo, né? E poder, desde uma caminhada, uma corrida, ou praticar aquilo que você gosta, tenho certeza que após você fazer o esporte que você está ali dedicado, muda muita coisa e melhora muita coisa. Então, a gente consegue aliar isso à educação. Então, ajudamos muita gente. Então, quem é de escola pública e tem esse sonho, também é possível, né? Você fala aí de projetos sociais e eu sou um grande defensor, né? E apoio. E fico feliz de ouvir agora aqui pessoas que aqui em Recife estão engajadas com isso. Então, eu até gostaria de conhecer mais, Sim, né? Conheci a doutora Sandra, do qual tenho um respeito enorme. Então, já uma jornada linda, né? Já De vai mais há de 30 anos, né? Um exemplo de dedicação Isso. fantástico, né? E eu acredito que essas pessoas precisam sempre estar unidas e passar para a sociedade dessa importância. A gente não pode ficar calados ou se retrair com relação a isso. Ajudar o próximo é deixar um legado importantíssimo. Um contexto, a gente agora foge um pouco, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, do impacto social, Sim. né? A gente viu agora essa violência, né? Na favela e tal. Então, assim, seria tão simples da gente resolver isso, né? Bastava não ter o consumidor, né? Se a gente não tivesse o consumidor, nada disso aconteceria, né? Mas, infelizmente, as drogas estão aí, né? O álcool e todas as outras. Só que o álcool aí é a droga lícita, né? Todo mundo consome, achando que não, né? Só agora com o metanolzinho que deu lá, né? Então, assim, quando a gente tá bem, quando a gente tá equilibrado emocionalmente, a gente não precisa de nenhuma droga. Seja um álcool, seja, né? Então, é tão profundo isso, né? A gente vê. Então, tudo isso teria fim. Então, assim, o papel dos projetos sociais, ele tem um impacto na sociedade, né? A gente... É direto. Violência não vai se resolver com um policial na rua. Doença não se resolve construindo hospital. Eu tenho uma A mesma gente tem que ir na base. E a base é estruturar o ser humano. Isso. E a saúde é um dos pilares, né? A Exato. saúde física, né? Mas Isso. a saúde física tem todo um contexto de conexão com pessoas, de propósito. O propósito, ele é fundamental. Isso. É o que leva, é o que move você. Né? A ter o amor, contribuir com o próximo. A gente chega aqui nesse planeta Terra, quando a gente vai embora, a gente tem que deixar algo a mais do que quando a gente encontrou. A gente não pode simplesmente, né, passar por aqui. A gente tem que deixar um legado, não é verdade? A gente compartilha disso e Vinícius falou que ele é fruto desse trabalho, né, que a gente inicia muito antes, já tem aí uma década. E eu tive a oportunidade de visitar o interior. Afinal, eu estava morando já 4 anos seguidos nos Estados Unidos e voltei, vai fazer 1 ano, né, desse retorno. E eu visitei o interior aqui, porque existe um projeto social muito, muito ainda embrionário, mas que eles estão muito preocupados com a questão da droga. Tá? Então, são cada vez garotos de uma idade muito nova que estão se perdendo, estão deixando de ir treinar, estão deixando de ir para a escola, porque, entre aspas, esse caminho mais fácil, e a gente sabe qual é o final dele. Então, a minha ida, e vou insistir, né? Claro, precisam de muita ajuda, mas o pouco que a gente pode contribuir já é muito. Então, é colocar lá o esporte, é fazer com que os meninos entendam que, com a educação, né, indo para a escola, respeitando os professores, se dedicando, né, eles podem sim conseguir uma vida melhor no futuro. Então, tudo é um processo e precisa ser entendido. Tá? Então, do mesmo jeito que ele teve uma oportunidade, vários outros já tiveram, seja da classe social que for, né? Sim. Mas que realmente queiram e lutem por isso. Sim. Porque o fácil, como tem o ditado, né? Vai fácil. A gente vê muito no Brasil, tem essa questão, né? Várias questões aí do fácil, né? Seja do ponto de vista o famoso financeiro, jeitinho brasileiro, etc. Né? Então, assim, a gente sabe que isso, né, não funciona. Né? Funciona por um tempo, né? Mas não é o
o correto, digamos Isso. assim, né? Agora, do ponto de vista assim mais prático, então vocês têm uma estrutura, Vamos lá. o jovem chega, Isso, a gente- detalhe um pouco mais assim na prática como funciona. É um assunto muito sério, não é uma coisa tão simples que pode ser, vamos dizer, vendida de forma aleatória, mas o que é interessante que a gente trabalha é o nosso conhecimento, tá? É a vivência, tanto eu, por estar um pouco mais velho, tive a oportunidade de ser diretores em escolas americanas, então a gente tem um conhecimento também de como funciona. Como é que uma escola americana trabalha para aceitar um aluno brasileiro. Então, eu tive essa oportunidade nos últimos 4 anos de trabalhar em diversas diretorias de escolas nos Estados Unidos, né? Então, é aberto a partir do 9º ano, porque onde inicia o high school, o ensino médio americano. Tá? Lá são 4 anos. Então, 9º ano, o 10º, 11º e o 12º. Aqui seria o 9º, 1º, 2º e 3º. Tá? Certo. Claro, precisa estar estudando. Se você tem boas notas, isso é primordial. Sim, é um você dos tem que ser critérios aceito. de seleção, digamos Isso, assim. exatamente. Quanto melhor a nota, é muito bom não só para o aluno, mas como para a família também. Tá? A questão do esporte, ela entra e muita gente pensa, eu não vou buscar essa oportunidade porque meu filho não é um excelente atleta. Não, tá errado. Vocês não querem atleta de alta performance. Não. Vocês querem atletas... Os dois. Não é? Se de repente surgir um talento, vocês conseguem, como já surgiram no passado. Mas não é só esse o objetivo, Não, a gente quer a pessoa que goste do esporte e queira evoluir. Então, eu garanto a você que se tiver essa oportunidade, por mais que ele está começando no esporte e ele tendo 1 ano, ele vai evoluir muito mais rápido do que o normal, treinando aqui ou mais ou menos. Não, lá vai ter aquela intensidade. Então, assim, não é o esporte de alto rendimento. São para alunos e atletas que gostam e querem melhorar o seu jogo. Tá? Então, a gente faz toda essa análise, a gente dá todo o encaminhamento, a gente oferece as escolas, a gente analisa documentos, a gente dá essa consultoria 100% ao aluno e aos pais, retira todas as dúvidas, faz entrevista, né, com eles, apresenta a escola. Então, tem um processo que parece longo, mas ele não é. Mas para quem já vem preparando e vai abrindo portas. Então, a partir do 9º ano até o último ano do ensino médio, está aberto, né? Tá? E basta realmente entrar em contato. E não é só o basquete, né? Porque o basquete é o esporte mais forte nos Estados Unidos. Aqui é o futebol, né? Isso. O Brasil é o país do futebol, né? Mas aí vocês abordam várias modalidades de esporte lá? Sim. Além do basquete, os Estados Unidos começa a se abrir para vários outros esportes. Tanto que a Copa do Mundo de futebol vai ser lá no ano que vem. E ele já vem com uma história lá de investimento no futebol, no caso, o soccer, o nosso futebol. Sim. Vem crescendo muito, o feminino é muito forte, o masculino também, a gente também trabalha. Então, as escolas, elas possuem um leque de esportes. E esses esportes a gente oferece a todos aqueles que buscam. Então, basquete, voleibol, futebol, o tênis, tá? Eu sei que aqui é mais difícil, mas tem escolas que oferecem golfe, tá? E por aí vai. Então, existe um bom leque de outros esportes que a gente trabalha também em opções. A gente fala do basquete... Perdão, a gente fala do basquete porque é a nossa vida, né? Então, sim, a vivência separada. Já que você falou agora, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco, assim, do que foi essa experiência sua lá nos Estados Unidos, né? O aprendizado maior seu, né? E o que você observa nas pessoas que participam dos projetos de vocês. Qual é a maior transformação que você observa nas pessoas que participam do projeto? Sim, claro. E até puxando o que Bruno disse na questão da independência, né? Não é fácil você ficar longe da sua família, né? Não é fácil você ficar longe dos seus amigos e você ter uma assiduidade ali na rotina americana, principalmente se você vai não só para estudar, mas para jogar, né? Lá, essa parte ela é muito forte, porque
eles têm até um ditado que fala: você é estudante-atleta e não atleta-estudante, né? Então, se você não tira notas boas, você não joga. Se você não arruma sua casa, você não treina, não joga. Então, é um choque de realidade muito grande para muitos meninos, né? Disciplina. E a gente, muita. Então, respeitar assim, as leis. com certeza. Né? Então, os brasileiros adoram ir para os Estados Unidos, né? Vão para Miami, aí lá vai o trânsito. É a segundo Brasil, né? Ali, né? E complementando com você, eu queria compartilhar, eu passei um pouco dessa experiência, né? Não na juventude, né? Eu já era adulta, mas mesmo assim foi desafiador. Surgiu uma oportunidade de eu fazer minha especialização, meus estudos em cirurgia da mão em Paris. E aí eu larguei o Brasil, larguei tudo para investir nesse propósito, nesse sonho. Então, quando a gente tem o propósito e o sonho, aí a gente arruma força, com né? certeza, E resiliência. Com certeza. Mas não é fácil, porque não. dá a chave de abrir o apartamento, de não rotina. Então, assim, você chora de saudade, né? Certeza. Eu deixei os meus filhos no Brasil. Então, assim, o preço de uma experiência dessa é altíssimo, mas ao mesmo tempo, né? Você fica mas a recompensa é altíssima. Pessoa, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? E eu, como uma pessoa mais jovem, que voltei recentemente, né? Consigo falar isso para os meninos abertamente. Ó, não é fácil, você vai ter dias ruins, você vai ter dias saudosos e, enfim, vão ter problemas. Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Nenhum lugar do mundo é perfeito. Não existe perfeição. Você vai enfrentar desafios que você achava que talvez não ia enfrentar e você está sozinho, né? Então, você acredita que amadureceu mais rápido? Com certeza, com certeza. Então, é isso que a gente fala até para os meninos que chegam e têm uma adaptação difícil. Eu não considero que a minha adaptação foi muito difícil, né? Mas até para esses meninos que a gente faz um perfil, porque reunião e tal, a gente consegue entender, né, o perfil de cada atleta, de cada família. Então, e complementando, para a gente esclarecer mais para quem está nos escutando, a partir do momento que a pessoa, os jovens se interessa, né, de participar, e aí ele vai ter uma oportunidade de fazer essas experiências nos Estados Unidos. Sim. Aí tem todos uns critérios, mas ele pode fazer isso. Né? Pode, sim. Está incluído no projeto, né? A gente cria o perfil. Isso, a gente cria o perfil junto do atleta, que ele tem que ser o maior interessado nisso, e a família dando o suporte. Então, a gente cria esse perfil, sim, e dá encaminhamento. Exato. Aí, continuando, desculpa, eu interrompi, Vinícius. Não, a gente está falando da questão da maturidade, né, da adaptação do atleta. E até os atletas, a gente, com casos recentes, inclusive, que uma adaptação muito complicada, mas sempre falando, velho, confia, calma, ó, daqui a alguns meses, quando você acabar, porque uma coisa que a gente sempre tenta colocar na cabeça deles, não é para sempre, você vai passar esse tempo, acabou, você se formou, acabou, você pode voltar para o Brasil, você pode ficar por lá, enfim, você vai seguir sua vida, né? Sim. E atletas que começam com essa adaptação difícil, mas no final, obrigado, foi a melhor experiência da minha vida, e porque realmente é uma coisa transformadora, e acho que o principal que eu levo disso é realmente a disciplina, a independência, a maturidade e as conexões também. Né? Muitas e muitas conexões. Eu devo tudo que eu tenho hoje da minha vida ao basquete. Né? Não só na parte profissional, mas na parte de relacionamentos também. Sim. Bruno é um exemplo de um relacionamento que eu tenho com o basquete e amigos hoje de diversas áreas do mundo, né? Porque a gente tem isso aqui no Brasil, mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Os Estados Unidos recebe atletas de vários lugares do mundo. Então, você conhece culturas de vários lugares do mundo, pessoas, e você cria essa amizade ali, todos com o mesmo propósito, né? Sim. São amizades que ficam para a vida toda. E o propósito une, né? Com certeza. As pessoas, né? A gente viveu muito isso. Lá em Paris, eu convivi com pessoas da Austrália, né, da Colômbia. Então, isso é muito importante. Isso é muito bom. Você valorizar a sua cultura, né, e a do outro. Você parece que valoriza mais a sua, né? Porque a gente tem péssimo hábito, né, de valorizar o outro, né? Outra a grama coisa é o respeito, do vizinho, né? Também, a grama do vizinho é mais verde sempre. Não, né?
e manter essa autenticidade. Claro. Né? Eu passei um tempo, né, em Paris, tive convite para permanecer lá, mas eu quis É muito voltar bom. para o Brasil. Né? Uhum. E não me arrependi disso. Né? E, assim, Paris é uma cidade maravilhosa, mas o Brasil também. É. Sim. Né? A gente precisa só contribuir para ele Sim. melhorar. Né? Uhum, Mas exato. a gente tem um potencial gigante. Gigante. Esse país é fantástico. Né? Olha, além de gigante, né? A gente é um continente. É um continente. Quantas culturas tem dentro do Brasil? Não, a gente né? falar de Nordeste, o Nordeste é um mundo. Porque Uhum. Pernambuco é uma coisa, Paraíba é outra, Alagoas é outra, Maranhão é outra, né? E então você o vai pro Nordeste sul, já muda o país, não, né? é um continente, né? E se você consegue Mas é um povo unir- muito pacífico também, Isso, né? Todo exatamente. mundo convive, né, com essas Isso. culturas riquíssimas, né? Então, Então o brasileiro é um exemplo, né? Com certeza. a gente começou a trazer treinadores de fora até para Recife, através de clínicas, né? E é interessante participar de clínicas, que também é uma excelente opção para quem quer ter informações, mas aí direto, né? Imagina, você tem um treinador, né? A gente gosta de dizer pessoas que realmente têm uma grande experiência, resultados, né? Lá fora. E seu filho, e a gente convida os pais para participarem também, porque além do basquete, da clínica, do que está sendo oferecido, há também esse contato direto e a conversa. Então, eles podem também retirar muita dúvida participando de clínicas. A gente fez uma esse ano aqui, foram 3 dias, não foi? 3 dias aqui, 3 dias em João Pessoa. E João Pessoa, e foi sensacional, abriu a mente de muita gente. Fora que a gente também, Bruno, desculpa interromper, mas conseguimos encaixar no Centro Olímpico, não foi? Sim. Uma tarde lá também com os meninos, que foi sensacional. A gente chegou aí no Centro Olímpico, é um projeto social, tá? que existe lá. A gente levou também os treinadores americanos e eles falam, olha, o brasileiro tem o footwork, que é o trabalho de pernas, é sensacional. Tá? O americano é muito duro, né? E o brasileiro ele tem essa malemolência e eles queriam muito ter isso lá, porque isso é trabalhado exaustivamente. Sim. Tá? Mas e se referindo ao basquete, a gente não tem um trabalho com a mão tão bom. Sim. Tá? Então, Entendi. é uma coisa que eles observam. Todos Então, que por isso que é vieram aqui, importante essa conexão, né? Sim. Para trocar, né? e todos que vieram aqui, eles ficam surpresos, porque, falar a verdade, não imaginam o Recife ou o Nordeste. Isso não é uma coisa que é divulgado lá fora. O Brasil é Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Tá? E ficaram encantados, né? Com o povo, com alegria, mesmo com todas as adversidades que aqui existem. Brasil, um brasileiro, ele é alegre, Então, né? Ele é otimista, isso que você está né? falando é 100% verdade. Não tem como e é dito por eles. Então, querem votar, querem fazer mais trabalho, querem ajudar no social. E aí é que eu digo, a gente aprende isso lá fora. Eles trabalham, claro, não só no social, mas ajudando crianças a se desenvolverem já desde muito novas. E isso parte de uma questão voluntária. Sim. Né? A gente precisa ter mais isso aqui. Uhum. Tá? Por coincidência também, né? Na França também isso é muito forte. Muito forte, né? Eu fui voluntária de uma fundação francesa, La Chaîne de l'Espoir, que trabalha no mundo inteiro, né, com crianças carentes. Eu participei de mais de 35 missões internacionais e não tem preço que a gente faz numa missão dessa, né? Assim, não tem. E a gente fica muito grato, né? A gente é que é presenteado quando a gente está ajudando alguém, né? Isso é gratificante demais. Aquela estrutura gigante que também é uma fundação, o Médecins Sans Frontières, né, que é o Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Trabalho belíssimo, né? Eu fiz um projeto agora chamado Conexão Helênica, né? Que eu fui foram 40 dias de imersão aí nesse estilo de vida, resgatar os valores do berço da civilização, de Hipócrates, né? Os Jogos Olímpicos, né, surgiram na Grécia, eles já tinham essa referência de corpo e mente sã, entende? Então, a medicina, né, o pai da medicina, eu digo, a gente está precisando voltar, né? Então, eu fiz esse mergulho, né, e lancei agora um projeto, a partir desse projeto do Conexão Helênica, de longevidade helênica, né? Essa junção, a gente precisa colocar aí essa tecnologia que a gente tem, sim, mas... Sim.
O berço também, as referências e o legado, a gente precisa fazer essa união, né? E nessa viagem da Grécia, eu conversei lá, tinha uma pessoa que estava dando uma respirada, ela é grega, ela estava lá na ilha descansando. Justamente ela tinha acabado de chegar de uma missão humanitária na faixa de Gaza, imagine. Nossa. Né? O trabalho belíssimo dessas equipes, né? Assim, é impressionante, né? Como Muito. tem tantos humanos Isso. que se doam, né, para o próximo. Então, se todo mundo, né, que a gente contagiar mais, né, esse trabalho, né, de todo mundo valorizado, respeito mais à vida, né? O esporte é uma ferramenta perfeita para isso, né? É uma coisa que a gente tenta chamar a atenção e isso é um dos nossos ideais como agência, né? É que precisa ser inserido o esporte nas comunidades, mas de uma forma, não é apenas construir uma quadra e jogar aquilo né, de qualquer maneira, aleatoriamente. Digamos assim, né? Exato. Não, é o conjunto, né? É um conjunto. E a outra coisa, fazer uma quadra ou criar um centro esportivo, você tem que ter cuidado com os detalhes. Né? A gente precisa ser detalhista e entregar uma coisa de qualidade. Não é simplesmente... Né? É como, no seu caso, uma cirurgia de mão. Né? É uma coisa delicada. Você não pode fazer de qualquer maneira. A mesma coisa a gente tem que trabalhar com o esporte. Precisa ter aquela conexão com os meninos, o doar atenção, o carinho. E respeitar a individualidade também. Né? Porque ninguém é igual a ninguém. Né? Não tem... Exato. Dois iguais, né? Temos que tirar essa coisa do julgamento imediato, tá? O garoto, por muito jovem que ele seja, ele precisa entender que treinando todo dia, você vai a cada dia evoluindo. Mas existem limites, né? É outro detalhe, né? Que o corpo tem seu limite. Exatamente. O preparo da saúde, né? A gente vê hoje muitas academias, muitos grupos de corrida. Isso é muito bom, né? As pessoas estarem despertando mais para a parte da atividade física. Mas não é só isso. Né? Então, tem que ter muito cuidado na alimentação, suplementação, na avaliação cardiovascular. Né? Há pouco tempo, a gente sempre está vendo aí essas mortes súbitas. Isso. Que a gente sabe que poderiam ser evitadas, né? Então, assim, isso é um ponto que as escolas pedem muito, tá? Tem que ter esse... Como tudo que a gente faz, né? É com segurança, né? A medicina está 100% ligada ao esporte. E o que é interessante é que as pessoas não buscam a medicina previamente. É sempre na emergência. Não vai para o médico tá com um problema, né? Essa cultura que a gente está aqui para mudar essa realidade então, também. Quando a gente trabalha esses alunos atletas, a gente fala para o pai, olha, façam um check-up de tudo, detalhem tudo, tá? Então, a gente vê que não é normal as famílias estarem fazendo esse check-up como deveria. Ele é muito novo, ele é muito saudável. Não, mas para você ir, você vai ter que fazer. A gente não tem como saber, né? Não tem como achar, né? Não pode achar. E você está vendo no mundo, vai aparecendo problemas e mortes, né? Porque às vezes não é detectada ainda jovem. E é uma coisa simples, né? Não é uma coisa complicada, né? Não, a gente fazer essa avaliação, né? É relativamente simples, né? Só precisa a gente trabalhar essa conscientização, né? Esse rótulo, né? De saúde, ausência de doença, segurança. As pessoas acham que estão bem e pronto, né? Sim, pode, ótimo que esteja, né? Mas está e tem que continuar estando, né? Digamos assim, né? Olha o esporte que é que vai trazendo, né? A gente está buscando, a gente está informando a quantidade de pontos que podem ser trabalhados e melhorados em benefício próprio. Então, é fantástico isso. Fisicamente, mentalmente. Não tem... Assim, a questão da... Culturalmente. Da atividade física, né? Não vamos falar essa palavra esporte. Vamos falar movimento, né? Sim. O nosso corpo, ele foi criado e desenvolvido, essa máquina, né, perfeita, ele foi desenvolvido para estar em movimento. Não importa.
se é um esporte, se é uma caminhada, não importa. O corpo é movimento. Não movimentou, se prepare, vai dar problema. Porque se ele foi feito para o movimento, né, e a gente tem uma realidade aí bem desafiadora. Mais de 54% dos brasileiros estão sedentários. Veja as consequências de tudo isso. Muito alto. Né? Então, assim, é saúde pública, minha gente. A gente está falando aqui de saúde pública. Uhum. Sim. Então, vocês, com esse propósito, né, de divulgar o esporte, isso é promoção de saúde, sim, mas é muito além, não é a saúde física. Uhum. Né? Vocês estão trabalhando a inteligência emocional, o emocional, estão evitando que as pessoas estejam vazias e que vão aí para outros caminhos. Né? Então, é muito bonito. Né? O esporte, ele, como outra, ou como a música, seja o que for, né? Ele trazer esse autoconhecimento, né? Essa valorização, essa autovalorização, né? De gerar seu potencial, de reconhecer quem você é, né? Valorizar você. Né? Então, esse conjunto é que transforma Isso. o ser humano, o jovem Isso. e a sociedade. Né? Todo mundo vai ganhar com esses projetos, não é verdade? Com certeza. O que a gente conversa é que, no fundo, é mudança de vida. Esse projeto é uma mudança de vida. E ele começa no jovem. Isso. Então, é muito importante e a gente acredita muito. E vamos continuar lutando. Uhum. Educação, esporte caminham juntos e pode mudar vidas. Transforma, né? Transforma. As vidas e transforma a sociedade e transforma o mundo. Né? Isso é fato, né? E as pessoas hoje, né? Eu como médica falando, né? As pessoas não estão preocupadas com a estética, né? Tanto procedimento estético, esse mundo de estética, né? Mas cadê, né? A essência, a autenticidade? E a beleza, ela vem de dentro. Uhum. Né? A gente tem que ter... O segredo da beleza é a paz. A paz. Né? Tá bem com a vida. Isso. E isso é uma construção. Fácil? Não existe uma cor-de-rosa. Não existe vida perfeita. E não existe isso. Não. A gente exige a gente estar equilibrado ali para ter o dia da tristeza, o dia do estresse, o dia da vitória, o dia do cansaço. Mais. Mas está ali, né, desafiando e agradecendo todos os dias, né, o dom da vida. Né? Então, isso é o esporte, isso é a saúde, né, essa conexão com as pessoas. E esse conceito de que a gente fica melhor ainda quando a gente vê alguém melhor. Né? Então, é contribuir com o próximo. Né? Nessa parte é interessante que eu era muito tímido quando eu era muito jovem. E no basquete, e Vinícius pode também comprovar isso, pelo esporte coletivo, tá? E você, quando gosta e quer estar ali, né, cada vez mais tempo, mais vezes, aqueles companheiros, né, de time vão se tornando uma família. Sim. E você vai se soltando naturalmente. Tá? São desde brincadeiras bacanas, mas até na parte séria, junto ao treinador. Sim. E no esporte coletivo. Então, foi muito bacana para mim. Né? Esse apoio, né? Esse é uma apoio. Segunda família, digamos Exato. assim. Né? E para que eu pudesse me expressar e começar a perder essa timidez toda, né? Que existia. Então, me ajudou e muito nisso. Despertou, tá? né? Despertou. esse outro lado, né? Então, de do jeito que desperta retraído, isso, vão descobrindo outros potenciais. Com certeza. Que você talvez nem sabe, né? Do quanto tem, né? De potencial. Uma mãe procurou que um filho com 12 anos estava detectado com depressão. Tá? E perguntou, você acha que o esporte vai ajudar? Ou seja, ele não tinha noção alguma do que era praticar um esporte. Eu disse, primeiro, procure algum esporte que ele goste. Pergunte. Pode ser qualquer um. Não é porque eu amei o basquete que todo mundo tem que amar o basquete. Não, mas o que é que ele... Depois você vai... Claro, ela procurou profissionais da área, tudo isso. Sim. Né? Mas eu soube agora que está no vôlei. Então... Se identificou, né? E aí vai. O tempo, né? A energia, a cabeça.
Espero encontrá-la novamente para saber como é que está indo. Mas eu acredito Não, isso que... é gratificante demais, né? A gente muito. vê o crescimento do outro, né? As superações, Sim. né? A gente poder contribuir com isso, né? De Eu uma até forma, brinquei, olha, né? Individual, mas que vai impactar no coletivo, Sim. né? E eu até brinquei, tem 12 agora. Quando tiver 14, que é no 9º ano, eu vou mandar para fora, viu? Sim. Então, a gente sempre brinca dessa maneira que quando chega, às vezes, muito jovem, tem uns que estão interessados, mas são muito jovens ainda, Sim. tá? 14 anos é normalmente que está no 9º ano. E Sim. eu digo, quanto mais jovem, ou seja, a partir do 9º ano, é melhor. Essa é uma questão que eu digo aos pais, tá? Amadurecer, criar disciplina. Quanto mais cedo a gente colocar os bons hábitos, né? Isso E quanto vai, mais jovem, parece que né? aprende mais rápido. Sim. Tá? Aprende mais rápido Ele é e exemplo vai disso, ter, ele né? pode falar bem disso. Então, a gente coloca já à disposição e vem trabalhando. Quem tem 12, 13, a gente vem acompanhando, vem abrindo portas e mostrando que a cada ano vai melhorando e vai aumentando esse leque. E o esporte, né, ele tem esse benefício, digamos assim, do físico, né, do corpo físico, mas a gente também está numa realidade aí de obesidade infantil, Sim. né, dessas crianças muito nos celulares, nos iPads, né, tem vários países aí que estão proibindo os adolescentes a terem acesso às redes sociais, porque realmente é complicado, né? Para o adulto tá difícil administrar esse mundo acelerado, imagine para quem está em formação. Com certeza. Então, isso é muito uma importante, coisa, né, inclusive, Vinícius? engraçada, porque Bruno vai se lembrar disso. Quando eu morava lá, minha mãe ficava brava comigo. Minha mãe e meu pai ficavam bravos comigo porque eu não falava no celular. Porque a rotina lá é tão... Intensa. Não é Intensa. nem... É uma intensidade, mas é uma intensidade gostosa, sabe? Assim, você tá sempre ocupado, Você está digamos, sempre né? ocupado. Então, Sim. seja fazendo trabalho comunitário, como a gente fazia às vezes lá, treino de basquete, ou academia, ou saindo para comer, andando muito. A gente anda muito lá, né? Andar muito para ir para os lugares. Acho que na Europa também, né? Assim, muito parecido. Vai comer em algum lugar e tem esse momento com os amigos. E aí tem prova no outro dia e tem que estudar, porque se não estudar, não joga. Então, é uma rotina, envolvimento, né? É uma dedicação. Com certeza. Tão grande, então, né? isso afasta o menino também desses vícios, né? Do celular, das telas e tal. E é uma coisa que você tá ali imerso, né? Você está vivendo o presente. Que foi um depoimento, inclusive, recente, que a gente está tendo agora de um atleta nosso que está lá, o Henrique, que também tive que falar com ele. Tu me esqueceu da gente, velho, não fala mais com a gente, porque ele mergulhou, né? Mergulhou e Na ele falou exatamente experiência, né? isso. Ele falou, Vini, tá tudo tão bom que eu... Não tá nem precisando não tô falar nem- com vocês, eu tô cuidando da vida aqui, né? ó, tá massa, velho. Tô aqui vivendo. Isso é maravilhoso. No né? caso de Vinícius, ele cita o exemplo do clube que vocês fizeram, que era, além da escola, eles fizeram um registro em um clube onde tinha piscina, academia. Sim. Quando o treino terminava, eles ainda iam para esse Iam pro clube. clube, E era brincar. piscina, e aí fizeram amizades com outros países, outros com países. Sim, outras outras escolas, culturas, com né? outras culturas. Essa Então, a mãe me essa ligava riqueza, reclamando porque ele assim, não ficava aqui. esse amadurecimento, ele é muito importante, né? Porque você adquire uma independência, né? Uma segurança, né? O que eu falo pros meninos É muito que... profundo isso. muito- Isso é para a vida inteira. O que eu falo pros meninos, às vezes, é o seguinte. Meninos que muitas vezes não saíram de Recife, por exemplo, né? Viveram a vida toda e você fala, você vai ver que existe um mundo. Sim, conhecer o mundo. Você vai né? ver, O ver mundo que existe um mundo. É um choque quando você chega no aeroporto e tem que outra falar inglês. realidade, né? Né? Você já dá uma travada assim. Opa, onde é que eu Você, tô, né? e aí você sai na rua e é rua diferente, é Conhecer prédio, outros mundos, outras né? Você culturas, vê- outras formas de viver. E Isso aí, tem um informação impacto nova, na essa, sua com saúde. certeza. né? E aí você vai pro seu time Cerebral, e tem um né? muçulmano e tem um Judeu. budista, um judeu Sim, e um... respeitar. Isso. Né? Cada um tem sua forma de viver. Exato, viver exato. a vida, mas todo mundo está unido por um propósito. certeza. Propósito. E, ó, Isso é o mais crescendo,
eu ria, né, com a mãe que estava aqui preocupada, mas ria porque eu sabia que ele estava amadurecendo e criando essa independência. Sim. Tá? Ele é um dos que conseguiram furar uma bolha, né? E essa bolha cultural, ela é muito bacana. E se você vê ele hoje trabalhando já como profissional, não mais como um aluno de ensino médio, é completamente diferente. Uhum. Então, de fora, é muito bonito de ver. A construção, né? Da estrutura dele. Acorda 4 horas da manhã, porque tem treino às 5, às 7 da manhã, e já tem outro treino, e depois trabalha no computador, responde e-mail. É o zelo por si, né? É o amor próprio, né? Que a gente Exato. adquire. E a autorresponsabilidade. Isso é importantíssimo. Demais, porque ali ele viu que se não for ele, não vai ter ninguém para fazer por ele. É isso. Não se atira da zona de conforto famosa. Com certeza. Né? Então, aqui a gente tem... Acho que a gente passaria uma manhã inteira aqui, né? Conversando, rápido. porque eu gosto muito esse falar de legado, de projetos bacana. sociais. Isso é um assunto para a gente conversar muito, né? Vamos Sim, marcar outros sim, encontros. com né? certeza. Mas já aqui quero agradecer a presença de vocês, né? Tirar um tempo aí do projeto de vocês para estarem aqui compartilhando. E para a gente encerrar, eu queria pedir aqui para vocês dizer, né, os contatos do projeto, redes sociais e divulgar aqui, pessoal. Agora eu vou agradecer de coração. Foi uma manhã maravilhosa para a gente. É muito bom falar disso e o tempo passa muito rápido. É verdade. A gente tem um Instagram que tá aí crescendo, né? Que é o Connect BF. O Connect é com 2 N's. Certo. Tá? A gente está reformulando um site, então acredito que já na semana que vem ele vai estar no ar. Tá? Mas lá no Instagram tem o Contact, né? Certo. E você clicando ali vai cair no nosso WhatsApp. Então, certo, tanto perfeito. No próprio, Já. no próprio Instagram, quando o na atleta... bio já está o link Já tá lá, lá. né? Então, Connect BF, com vai ter 2 um N's link. o Connect. E aí vai ter lá bem instruído, tudo certinho. Não Tá. tem esta dúvidas. Então, gratidão aos dois A aí. gente que agradece. Foi maravilhoso. Sensacional. E eu vou conhecer pessoalmente o projeto. Vamos Vamos você agendar, já com certeza, tá convidada. né? Muito obrigado. Então, com muita gratidão, com muita alegria, a gente está encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos, falar de saúde, de propósito, de bem-estar. E aguardo vocês no próximo programa.